Era uma vez um homem muito rico que morava em uma mansão luxuosa, e tinha tudo o que queria. Ele não se importava com os outros, e só pensava em si mesmo. Ele gastava seu dinheiro com roupas caras, joias, carros e festas. Ele nunca ajudava os pobres, e nem mesmo dava esmolas. Do outro lado da rua, morava um homem muito pobre que mal tinha o que comer. Ele vivia em uma casinha simples, e trabalhava duro todos os dias para sustentar sua família. Ele tinha uma esposa e 3 filhos pequenos que sofriam com a fome e a doença. Ele era bondoso e generoso, e sempre dividia o pouco que tinha com os necessitados. Um dia, o homem rico resolveu fazer uma grande festa em sua mansão para comemorar seu aniversário. Ele convidou muitos amigos e parentes, e preparou um banquete com muita comida e bebida. Ele se divertia e ria sem se preocupar com nada. O homem pobre, que passava pela rua, viu a festa e sentiu uma grande tristeza. Ele pensou em como seria bom poder dar um pouco de comida para sua família, que estava em casa passando fome. Ele se aproximou da porta da mansão e pediu humildemente ao homem rico: "Por favor, senhor, me dê um pouco de comida para eu levar para minha família. Nós estamos morrendo de fome e não temos nada para comer." O homem rico olhou para o homem pobre com desprezo e disse: "Vá embora daqui, seu vagabundo. Você não merece nada do que eu tenho. Você é preguiçoso e não sabe trabalhar. Você só quer viver às custas dos outros. Saia da minha frente ou eu vou chamar a polícia." O homem pobre ficou muito triste e se afastou da mansão. Ele voltou para sua casinha e abraçou sua família. Eles oraram a Deus e pediram que ele os ajudasse a sair daquela situação. Naquela mesma noite, o homem rico morreu de um ataque cardíaco causado pelo excesso de comida e bebida. Ele não teve tempo de se arrepender de seus pecados e nem de pedir perdão a Deus. O homem pobre também morreu naquela noite, mas de fome e frio. Ele morreu em paz, confiando em Deus e esperando por sua salvação. Quando os 2 homens chegaram ao outro mundo, eles tiveram destinos diferentes. O homem rico foi para o inferno, onde sofreu tormentos eternos por causa de sua ganância e egoísmo. Ele viu o homem pobre no céu, ao lado de Abraão, gozando de felicidade e paz. Ele gritou para Abraão: "Pai Abraão, tenha piedade de mim. Mande o homem pobre me dar um pouco de água para refrescar a minha língua, pois estou sofrendo muito neste fogo." Abraão respondeu: "Filho, lembre-se de que você recebeu na terra as coisas boas, enquanto o homem pobre recebeu as coisas más. Agora ele está consolado, enquanto você está aflito. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que ninguém pode passar de um lado para o outro." O homem rico implorou: "Então peço-lhe que mande o homem pobre à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Que ele os avise para que não venham também para este lugar de tormento." Abraão disse: "Eles têm Moisés e os profetas. Que os ouçam." O homem rico insistiu: "Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles se arrependerão." Abraão disse: "Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos." E assim termina a história do rico e do pobre. Mensagem recebida: Olá, este é o Briben. Eu posso tentar criar uma história sobre o rico e o pobre para você. Aqui está uma possível história. O rico e o pobre era uma vez um homem muito rico que morava em uma mansão luxuosa, e tinha tudo o que queria. Ele não se importava com os outros, e só pensava em si mesmo. Ele gastava seu dinheiro com roupas caras, joias, carros e festas. Ele nunca ajudava os pobres, e nem mesmo dava esmolas. Do outro lado da rua, morava um homem muito pobre que mal tinha o que comer. Ele vivia em uma casinha simples, e trabalhava duro todos os dias para sustentar sua família. Ele tinha uma esposa e 3 filhos pequenos que sofriam com a fome e a doença. Ele era bondoso e generoso, e sempre dividia o pouco que tinha com os necessitados. Um dia, o homem rico resolveu fazer uma grande festa em sua mansão para comemorar seu aniversário. Ele convidou muitos amigos e parentes, e preparou um banquete com muita comida e bebida. Ele se divertia e ria sem se preocupar com nada. O homem pobre, que passava pela rua, viu a festa e sentiu uma grande tristeza. Ele pensou em como seria bom poder dar um pouco de comida para sua família, que estava em casa passando fome. Ele se aproximou da porta da mansão e pediu humildemente ao homem rico: "Por favor, senhor, me dê um pouco de comida para eu levar para minha família."
nós estamos morrendo de fome, e não temos nada para comer. O homem rico olhou para o homem pobre com desprezo e disse: vá embora daqui, seu vagabundo, você não merece nada do que eu tenho. Você é preguiçoso e não sabe trabalhar. Você só quer viver às custas dos outros. Saia da minha frente ou eu vou chamar a polícia. O homem pobre ficou muito triste e se afastou da mansão. Ele voltou para sua casinha e abraçou sua família. Eles oraram a Deus e pediram que ele os ajudasse a sair daquela situação. Naquela mesma noite, o homem rico morreu de um ataque cardíaco causado pelo excesso de comida e bebida. Ele não teve tempo de se arrepender de seus pecados e nem de pedir perdão a Deus. O homem pobre também morreu naquela noite, mas de fome e frio. Ele morreu em paz, confiando em Deus e esperando por sua salvação. Quando os dois homens chegaram ao outro mundo, eles tiveram destinos diferentes. O homem rico foi para o inferno, onde sofreu tormentos eternos por causa de sua ganância e egoísmo. Ele viu o homem pobre no céu, ao lado de Abraão, gozando de felicidade e paz. Ele gritou para Abraão: Pai Abraão, tenha piedade de mim. Mande o homem pobre me dar um pouco de água para refrescar a minha língua, pois estou sofrendo muito neste fogo. Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que você recebeu na terra as coisas boas, enquanto o homem pobre recebeu as coisas más. Agora ele está consolado, enquanto você está aflito. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que ninguém pode passar de um lado para o outro. O homem rico implorou: Então peço-lhe que mande o homem pobre à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele os avise para que não venham também para este lugar de tormento. Abraão disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O homem rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles se arrependerão. Abraão disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E assim termina a história do rico e do pobre. Saiba mais.